Olá, alunos, bom dia! Prontos para mais uma aula de revisão dos conceitos básicos de Química? Voltamos a falar de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Já fizemos essa revisão na aula passada, mas é sempre bom recordar. Matéria precisa ter massa e precisa ocupar lugar no espaço. Não é o caso de energia, como é luz, calor. Não se esqueçam, os gases também são matéria, também têm massa e também ocupam lugar no espaço. Outro conceito muito importante é lembrar a diferença entre matéria, corpo e objeto e substância. Matéria é aquilo que nós encontramos na natureza de forma bruta, que ainda não foi processada. Ao processarmos essa matéria, obtemos os corpos. Por exemplo, da árvore nós usamos a madeira, ou do minério de ferro, a hematita, podemos extrair o ferro, transformá-lo num pedaço de aço. Ao transformar esses corpos em objetos úteis com finalidades, temos os objetos como o portão de ferro ou como uma mesa, as cadeiras, são objetos com finalidade. Para a química, importa qual a substância principal que forma essas matérias. Então, no caso da hematita ou minério de ferro, estamos preocupados com o elemento ferro e com a substância ferro. No caso da árvore, o que interessa para a gente é a substância principal formadora, que é a celulose. Bom, a aula de hoje tem dois tópicos principais. O primeiro é falar sobre as propriedades da matéria. Também é um tema de recordação, porque vocês já viram isso. O segundo tema são classificações que nós usamos no dia a dia, que também precisamos recordar. Vamos lá? Propriedades da matéria são as coisas que a gente enxerga quando olha para a matéria. São medidas, características, peculiaridades de cada matéria. Podemos dividir esse estudo em propriedades gerais e propriedades específicas. Propriedades gerais, como o nome está dizendo, todas as substâncias têm. Por exemplo, massa, volume, são propriedades gerais. Propriedades específicas são aquelas que cada substância possui, mas não precisam ser iguais para todas. Por exemplo, os gases são leves, os sólidos são mais pesados, então densidade é uma propriedade mais específica para cada substância, uma característica específica. Vamos primeiro dar uma olhada nas propriedades gerais da matéria. Massa, todas as matérias têm. Extensão ou volume é o espaço que ela ocupa. Inércia, aquela lá da física mesmo, que o corpo, se está parado, permanece parado, se está em movimento, permanece em movimento, a não ser que uma força externa atue sobre o corpo. A impenetrabilidade é aquela máxima que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Elasticidade também pode ser entendida como compressibilidade. Alguns corpos aceitam mais essa compressão, outros aceitam menos. Por exemplo, os gases são mais compressíveis, os sólidos são menos compressíveis. Porém, nós temos sólidos que são um pouco elásticos também, certo? Que aceitam uma ligeira compressão. Indestrutibilidade ou divisibilidade. Você pode pegar uma matéria,
cortá-la em pedaços menores e você continua tendo a mesma matéria. E você pode ir cortando cada vez em pedaços menores, 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 até chegar em partículas infimamente pequenas, mantendo as mesmas características, as mesmas propriedades. Para as propriedades específicas, agora sim nós vamos entrar num campo bem mais interessante. Propriedades físicas, vocês sabem muito bem, são características de cada substância. Por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as temperaturas específicas de cada substância. Solubilidade, algumas substâncias são solúveis, outras não são solúveis em água, ou são solúveis em gasolina e não são solúveis, são características bem específicas. Densidade, temos corpos muito densos, temos corpos pouco densos. Viscosidade, dureza. Aqui tem a foto de um diamante, porque consideramos o diamante a substância mais dura da natureza. Ou seja, ele risca, ele marca, ele faz sulcos nas outras matérias e nenhuma outra matéria é capaz de riscar o diamante. Hoje em dia temos materiais mais duros que o diamante, mas eles são sintéticos. Eles foram fabricados fazendo ligas metálicas. São materiais desenvolvidos em laboratório com esse fim específico de ter dureza bem alta. Temos ductibilidade e maleabilidade, dois conceitos muito confundidos, até pelos cientistas. A ductibilidade é a capacidade que o material tem de ser estirado e formar fios. A maleabilidade é a capacidade que o material tem de ser comprimido e formar lâminas. Ambos falam de maleabilidade num certo ponto, porém são experiências diferentes. Magnetismo, nós sabemos que tem materiais que são magnéticos naturalmente e outros não. As propriedades organolépticas, nome bonito, né? São as características que nós podemos perceber com os nossos sentidos. Por exemplo, a cor da substância, o cheiro daquela matéria, o sabor, o brilho, ou mesmo a textura. Vocês se lembram quando eu falei para vocês da reação de oxidação do ferro? Eu usei sempre as propriedades organolépticas. Quando eu falo do ferro, eu falo sempre de uma superfície lisa, duro, com um brilho metálico. E quando eu falo do óxido de ferro, eu falo é uma substância vermelha, em forma de pó que solta na mão. Eu estou usando as propriedades específicas que eu percebo com os meus sentidos, logo são propriedades organolépticas. As propriedades químicas falam a respeito da reatividade daquelas substâncias. Por exemplo, substâncias muito reativas que explodem ou substâncias inertes. Podemos falar da diferença entre uma substância ser combustível ou comburente, ou não ser combustível, ou se ela é um oxidante ou é um redutor, se ela sofre corrosão ou se ela é inoxidável. São características que falam da reatividade das substâncias. Outras propriedades químicas que também usamos muito é quando usamos a classificação por funções. Então, são propriedades funcionais. Nós já estudamos as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. No terceiro ano, estudaremos uma outra série muito grande de funções orgânicas. Esse é o Dexter fugindo porque sabe da reatividade da substância que a Didi está jogando nele.
Bom, agora que já recordamos as propriedades da matéria, vamos recordar um outro sistema de classificação que usamos muito em química e é muito bom que vocês compreendam porque é uma linguagem, um vocabulário que é usado no dia a dia. As substâncias, elas podem se apresentar na natureza de forma pura ou na forma de mistura. Aliás, a forma de mistura é a forma mais comum. Mas, para o cientista no laboratório, é muito mais interessante trabalhar com as substâncias puras. Por isso, a nossa próxima aula será recordar as técnicas de separação de misturas. Mas, por hoje, vamos só recordar a classificação. Uma substância pura pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma substância simples e uma substância composta. Você se lembra? Como classificar essas substâncias? As substâncias simples são aquelas que são formadas por átomos idênticos. Por exemplo, o gás oxigênio, O2. Uma substância composta é quando ela é formada por átomos diferentes, por elementos diferentes. Uma substância composta, por exemplo, H2O, hidrogênio e oxigênios unidos numa estrutura. Já quando pensamos em mistura, o que nos interessa não é o aspecto micro, não é o aspecto da composição de seus átomos formadores. O que nos interessa é o aspecto macro. Eu quero saber se aquela mistura é homogênea ou heterogênea. Nesta classificação, nós usamos o conceito de fases. Uma mistura homogênea, ela é única, uma única fase. Eu vejo um sistema completamente homogêneo. Uma mistura heterogênea, eu consigo ver fases distintas. Na aula passada, nós recordamos e eu ressaltei que fase não é a mesma coisa que estado físico. Fase são estruturas visíveis diferentes. Dei como exemplo um copo de água com gelo. Eu tenho duas fases e, no entanto, eu nem tenho uma mistura, porque água e gelo são a mesma substância. Certo? Outro exemplo que eu dei foi água e óleo. Eu tenho uma mistura de água e óleo, se formam duas fases, porém no mesmo estado físico, líquido. Então, substância pura. Esses quadros aqui utilizam o modelo atômico de Dalton, aquele das bolinhas. Nós sabemos que esse modelo já está até superado. Hoje em dia usamos um modelo atômico de subníveis, de energia, aquele que iniciou o estudo com Bohr e Rutherford, e chamamos de modelo atômico moderno. Mas esse modelo de Dalton é muito útil nesse momento. Vejamos, substância pura é quando dentro de um recipiente eu encontro uma única substância. Será chamada simples quando ela é formada por átomos idênticos. Então, o primeiro quadrinho, substância pura, simples, eu só tenho essa molécula diatômica e os dois átomos são iguais. Aqui eu posso estar pensando em O2, N2, Cl2. Em geral, são gases, porque as moléculas são apolares. Tá lembrando disso tudo? Que bom! Já uma substância pura, que a gente classifica como composta, é quando dentro do recipiente todas as moléculas são iguais, é uma única substância. Porém, olhe para a substância, olhe para o aspecto micro. Aqui, provavelmente, esse quadro está querendo demonstrar a molécula de água. Os átomos menores, hidrogênio, e o átomo maior amarelo, o oxigênio, H2O. É uma substância composta, porque é formada por átomos diferentes.
mas dentro do recipiente existe apenas um tipo de molécula, um tipo só de substância. Quando eu penso em misturas, eu sei que dentro do recipiente existem substâncias diferentes. Aqui ele deu como exemplo de mistura homogênea o ar. Nós sabemos desde lá do início do nosso curso da escola, lá do fundamental, que o ar é uma mistura de 3 gases principais. Nitrogênio, na sua grande maioria, 79%. Oxigênio, 21%. E aproximadamente 1% de todos os outros gases, e predominando o gás carbônico. É uma mistura homogênea, porque eu não consigo ver fases diferentes quando eu olho para o céu, para a atmosfera. O exemplo de mistura heterogênea é água e areia. Se você vai à praia, pega um baldinho, junta a água do mar, quando você olha lá para dentro, você vê que no fundo do baldinho ficou a areia. São substâncias que não se misturam de forma homogênea, um não é capaz de dissolver o outro. Esse é o conceito da mistura heterogênea. Um componente não dissolve o outro, e eu vejo os dois componentes, as duas fases são distintas. Aqui, exemplo de água e areia. Bom, aqui eu tenho vários exemplos para a gente comentar e deixar bem clara a diferença. Veja aqui, substância pura água, na primeira figura, eu tenho apenas água. Então, é uma substância pura. Mas de que tipo? Uma substância composta, H2O. Quando eu penso na garrafa de álcool, a gente sabe que o álcool vendido normalmente é o álcool hidratado. A palavra hidratado quer dizer com água. Então, é óbvio que eu estou tratando de duas substâncias, álcool com água. Então, é uma mistura. Mas eu percebo a presença de dois componentes, álcool e água? Não. A mistura, então, é homogênea. O copo ao lado é água e gelo. Não é uma mistura. É uma substância pura, porém com duas fases, a fase sólida do gelo e a fase líquida da água a temperatura ambiente. Água e óleo, duas fases. Se tem duas fases, é uma mistura heterogênea. Ambas as fases no estado líquido. O quadrinho de baixo também traz sistemas. Veja o primeiro, água com açúcar. O açúcar se dissolve na água? Sim, bastante. Então, essa propriedade de solubilidade, como vimos lá em cima, é uma propriedade específica, física da matéria, que transforma esse sistema numa mistura homogênea, uma única fase. Ao lado, não há solubilidade. Água e óleo não são solúveis um no outro, miscíveis. Então, duas fases. Então, uma das propriedades que são necessárias para a gente distinguir entre mistura homogênea e heterogênea é a solubilidade. E uma água com gás? Você vê as duas fases, a fase líquida e a fase gasosa, certo? Esse gás é outra substância? Sim, é gás carbônico. Então, é uma mistura. E essa mistura é heterogênea, porque o gás carbônico não é solúvel, miscível na água, e ele fica visível. Eu vejo duas fases, uma gasosa, gás carbônico, e uma líquida, água. Já vimos, então, bastante o que são misturas e
homogêneas e heterogêneas. Porém, existem alguns casos que são pegadinha para aluno. Por exemplo, gelatina. Gelatina. Bastante homogêneo, não é? Não. Sangue. Essa última foto aqui, o sangue. É uma mistura? Sim, tem muitas substâncias ali. Mas é homogêneo? Não. Suco de laranja. É uma mistura? Claro que sim. Mas é homogêneo? Não. Do que eu estou falando? Eu estou falando que existem alguns sistemas em que, apesar de a gente saber que são misturas e aparentemente ter uma única fase, não tem. Se você deixar esse sistema em repouso por algumas horas, por um dia, 2 dias, ele vai se separar. A matéria mais pesada, sólida, eu estou falando agora de diferença de densidade dos componentes da mistura, eles vão para o fundo. Logo, é uma mistura heterogênea. Num primeiro momento, parece homogêneo, mas não é. É o caso do sangue, do leite, da gelatina, do suco de laranja. Em alguns casos, essa separação só se dá depois de processos mecânicos, como centrifugação, porque as partículas que estão misturadas com a água, principalmente, com a fase líquida, são partículas muito pequenas e conseguem permanecer suspensas na fase líquida. Essa suspensão se chama sistema coloidal, mas isso é tema para outra aula. Eu só peço que você estude esse tema porque é uma pegadinha. Leite, sangue, gelatina, suco de laranja são sistemas aparentemente homogêneos, mas não são. São sistemas com partículas muito pequenas em suspensão na fase líquida. Ok? Vejamos se você está apto a fazer o primeiro exercício. Vamos botar essa memória em dia. Enquanto eu estiver lendo todos os nomes das substâncias aqui em cima, você faça a classificação dessas substâncias em substância simples e substância composta. Quando eu terminar a leitura, nós conferimos se as minhas respostas estão iguais às de vocês, tá bom? Água, mercúrio, ácido iodídrico, ferro, ácido sulfídrico, ouro, gás oxigênio, gás carbônico, ácido clorídrico, monóxido de carbono, cobalto, cloreto de sódio, enxofre monatômico, gás ozônio, metano, ácido sulfúrico, cobre, gás hidrogênio, prata, gás cloro, ácido carbônico, enxofre ortorrômbico, óxido de cálcio e dicromato de potássio. Classificou em substância simples e composta? Vejamos. Para mim, as substâncias simples foram todos os metais e esses gases diatômicos e as variedades alotrópicas do enxofre. Esqueci algum? E as substâncias compostas, todas são formadas de pelo menos 2 elementos diferentes. H2O, HI, H2S, CO2, HCl, CO. Fiz tudo certo? E vocês? Nesse próximo exercício, para esse primeiro grupo aqui, pedra de granito, copo de água mineral, barra de ouro, balão cheio de ar,
colher de cloreto de sódio. Eu gostaria apenas que vocês me dissessem quais desses sistemas são substância pura e quais são mistura. Já sabe? Para mim, as substâncias puras são apenas a barra de ouro e a colher de cloreto de sódio. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá no fórum que eu vou explicando, ok? Essa segunda coluna aqui de ar, sangue, vinagre, ouro 18 quilates, bronze, ácido inoxidável, granito e leite, eu sei que são misturas. Eu só gostaria que a gente fizesse agora a classificação entre misturas homogêneas e heterogêneas. Podemos fazer? Quem é que você classificou como mistura homogênea? Eu classifiquei o ar, o vinagre, o ouro 18 quilates, o bronze e o aço. Se você não lembra das aulas de química inorgânica, vou lhe recordar. Lembra que ouro 18 quilates e bronze são ligas metálicas? São misturas de metais? O ouro 18 quilates é ouro com cobre e o bronze é cobre com estanho? O aço também é uma liga metálica, ferro com carbono? Logo, as misturas heterogêneas foram sangue, granito e leite. Estou reafirmando isso porque eu já te disse, é uma pegadinha. Por último, a visualização desses sistemas para você lembrar o que são fases e como classificar essas misturas. Então, a primeira mistura é sal, água, óleo e areia. Eu tenho 4 componentes, porém, quando são misturados, aparecem 3 fases. Não são 4 fases. Se você lembra das propriedades, você sabe muito bem que uma das propriedades que a gente estuda é densidade e a outra é solubilidade. Então, por causa da densidade, o óleo é a fase superior e a areia é a fase inferior. Eu tenho aqui o óleo como componente menos denso e a areia como componente mais denso. O sal e a água permanecem unidos por conta de outra propriedade, a solubilidade. Sais são substâncias iônicas. Substâncias iônicas são solúveis em água. Polaridade. A água é uma substância polar. Os compostos iônicos, como íons, têm polos, são substâncias polares solúveis em água. O óleo é um hidrocarboneto, é uma substância apolar, logo não é solúvel com a água. E a areia também, apesar de ter certa polaridade, não é solúvel em água, ficando então formando uma outra fase. Aqui embaixo eu tenho uma pedra de granito, para aqueles que não lembravam que era um granito. Olhe para esse sistema, apesar de ser um sistema sólido, não está óbvio que é uma mistura? E não está óbvio que é uma mistura heterogênea? Eu estou vendo os componentes da mistura. Eu vejo componentes que têm cor preta, vejo componentes que têm cor branca e vejo componentes com cor meio rosada. Estou usando quais propriedades? Organolépticas. Para o leite e o sangue vistos de um microscópio, não tem a menor dúvida, é um sistema heterogêneo. É uma propriedade micro, mas que deixa claro que é um sistema heterogêneo. E se você tem alguma dúvida, olha a foto ao lado do sangue centrifugado. A fase líquida, a gente chama de plasma, amarelo clarinho, e os componentes sólidos foram todos para o fundo do tubo de ensaio. Ou seja, antes da centrifugação, esses componentes permaneciam em suspensão.
mas a centrifugação obrigou os compostos sólidos do sangue a se depositarem no fundo. E aqui nessa foto marcada com a moldura em vermelho, eu mostro um sistema trifásico. Eu tenho água líquida, água sólida e bolhas de gás carbônico. Então, é uma mistura água-gás carbônico, com 3 fases, gasosa, e líquida e sólida. Acho que deu bastante para a gente recordar todos esses conceitos, não é não?